Algumas pessoas têm muita dificuldade de ter prazer na vida. E não tem sentido na vida. E a bebida vai afunilando isso, porque vai ficando tudo ligado à bebida, ou à droga, ou à comida, ou à compra. Vai havendo um estreitamento muito grande da vida. Quando ela encontra uma substância que, eu não vou dizer que dá sentido à vida, mas que maqueia a falta de sentido na vida. Como é a sua relação com a bebida? Você pensa antes de beber, é uma escolha consciente ou é um hábito que você leva assim, meio sem pensar? Para a psicanalista Luciana Sadi, entrevistada desse episódio, para evitar diferentes problemas relacionados ao consumo de álcool, é importante que a gente tenha essa noção, que a gente investigue os motivos que nos levam a beber mais ou a beber menos, se a bebida entra mesmo num lugar recreativo ou serve como uma maneira de lidar com outras questões internas. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Luciana Sadi é psicanalista e escritora, é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é autora de Educação para a Morte, da editora Patuá, e coautora dos livros Alcoolismo e Maconha, os diversos aspectos da história ao uso, ambos da editora Blucher. Na conversa que você escuta a seguir, ela lista algumas transformações na maneira como a gente bebe, isso desde a pandemia. Comenta a substituição das bebidas por outras drogas recreativas e traz pontos a serem observados em relação ao que nos leva a pedir o primeiro e o próximo drink. Escuta esse nosso papo. Luciana, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder falar desses temas que têm sido tão importantes para as pessoas. E a gente vai falar hoje sobre a nossa consciência em relação à bebida, né? Porque a gente observa aí um movimento no mundo aí na última década, especialmente nas gerações mais jovens, de beber menos, né? Tem até um nome para isso que é o sober curious, que é essa curiosidade em ser sóbrio, né? Esse interesse em ser sóbrio, né? A que você associa esse interesse? O que eu percebo é que os jovens há muitos anos, eles não vêm mais bebendo. Eles têm um padrão que é de consumo, não é de uso. E isso quem me falou pela primeira vez foi a Maria de Lourdes Zemel, com quem a gente escreveu, né? Escrevemos um livro sobre alcoolismo juntas, temos um outro sobre maconha também, que nós fizemos juntas. E eu acho que isso vem da forma como a nossa sociedade se organiza. Também as pessoas não comem, elas comem grandes quantidades, é tudo em massa. A gente vive numa sociedade de massa de consumo. Então, eu acho que esses movimentos são semelhantes aos movimentos como do slow food, quer dizer, é ter consciência do que está fazendo, ter consciência alimentar, consciência com a bebida, não sair nessa coisa impulsiva e desbragada de consumo, que é um apelo da nossa cultura. A gente vê ali na sociedade também um funcionamento meio em ondas, né? Sei lá, se nos anos 90 talvez as pessoas bebessem mais, será que agora a gente vive realmente esse momento, né, em que há uma queda, enfim? Olha, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas continuam bebendo muito. Existe esse movimento, mas eu não acredito que ele tenha se refletido na diminuição do consumo, embora hoje eu não tenha, epidemiologicamente falando, os dados do consumo. Mas o que a gente sabe pela nossa clínica é que o consumo é muito alto de álcool e de drogas. E a gente ouviu também muitos relatos das pessoas dizendo que beberam mais durante a pandemia, né? De que a partir daí começaram a beber mais. Você percebeu esse movimento também? Isso continuou? Como é que tá isso? Sem dúvida. As pessoas usaram mais droga e beberam mais na pandemia. Elas também tiveram mais episódios de violência familiar, muita ansiedade, depressão, principalmente episódios de burnout que estão ligados à ansiedade. Houve um aumento dos quadros de sofrimento psíquico. O álcool, muitas vezes, ou a maconha, ou a própria comida, ele vem como uma espécie, entre aspas, de cura ou de tentativa de amenizar esses sintomas.
né? E as pessoas não tinham diversão, porque elas estavam presas em casa também. Então, eu acho que é um caldo, assim, muito grave, muito forte. Você tá ansioso, você tá desesperado, você tá morrendo de medo, você acha que o mundo vai acabar, você não tem como se divertir. E aí o consumo, claro, do álcool, das drogas, mas também da comida, da pornografia e a própria violência familiar cresceu muito durante a pandemia. Eu acredito que tenha diminuído um pouco depois da pandemia, mas ainda não voltou aos níveis anteriores. Foi um hábito que foi incorporado? De repente, essa coisa de consumir mais em casa? Será que houve uma mudança? Enfim. Então, acho que houve uma mudança de consumir mais em casa, de continuar consumindo, né? Não é que depois voltou aos níveis anteriores da pandemia. Acho que as pessoas sentiram muita falta do bar. O bar é o ponto de encontro, é um lugar, está sempre ligado à bebida, é um lugar social e as pessoas também sentiram muita falta do bar, de ter esse encontro. Agora as pessoas podem ir para o bar, eu acho que elas não vão mais como elas iam antes, ainda não voltou totalmente o comportamento não voltou a ser como era antes totalmente. Até porque houve muita perda financeira durante a pandemia. E as pessoas não estão podendo gastar como elas gastavam antes. Mas acho que a falta do bar fez o aumento do consumo em casa. Talvez no bar elas consumissem menos do que em casa. E, Luciana, a bebida, ela é ali, como você trouxe aí, muito presente no que a gente associa, especialmente nas grandes sociedades, a vida social, né? Então a gente pode dizer que muitas vezes a gente bebe assim sem pensar, né? Como a gente retoma essa consciência, esse poder de escolha, né? Questiona essa expectativa da bebida sempre presente ali. Olha, a gente bebe sem pensar, a gente é incentivado a beber pela propaganda, assim como a gente come sem pensar e é incentivado a comer também pela propaganda. E o importante do movimento que você falou no início da nossa conversa é a tentativa de ter consciência do que você está fazendo, em vez de se deixar levar. E isso é muito, muito importante. Tanto para a questão da bebida, né? Saber quando você realmente está com vontade de beber, poder beber, conseguir parar assim que você sente que já deu ou que já está passando de um limite próprio, né? Saber que você precisa comer, que você precisa tomar água, ter toda uma espécie de educação e de consciência para os seus hábitos ligados à bebida. Mas isso também é muito importante para a comida, não só para a bebida. E você percebe isso no consultório, assim, um jeito de consumir essas coisas sem que as pessoas estejam realmente com vontade, né? Percebo totalmente. Acho que uma parte do nosso trabalho é ir ajudando as pessoas a ir construindo esse arcabouço, que é um arcabouço de segurança e de consciência, para que elas tenham uma relação legal com a bebida e com a comida, e não uma relação perturbada, de abuso, de excesso, que em geral a falta de consciência está muito ligada a esse abuso ou a esse excesso. Mas eu acho que tem sido o trabalho de muitos psicólogos e psicanalistas. E que exercício é esse, assim? Como isso se dá no cotidiano? Eu acho que primeiro é essa pergunta, tô mesmo afim disso? Né? E de poder entender o quanto isso pode ou não te prejudicar naquele momento e de que forma, né? Tô mesmo com vontade, tenho condição de parar a hora que eu quiser, tô me sentindo bem para isso. As pessoas conseguem, com o tempo, quando elas saem desse comportamento puramente impulsivo de consumo, identificar os seus sinais internos, que de certa forma te equilibram no consumo tanto do álcool, quanto das drogas, quanto da comida. Mas esse é todo um trabalho de percepção interna, de autoconhecimento. E não é um trabalho que se faz só pela consciência. Tem muitos impulsos inconscientes
ligados a isso que a gente não percebe. Então, a importância do trabalho psicológico, psicanalítico, também é identificar todos esses aspectos inconscientes que estão relacionados ao uso e consumo de álcool, drogas, comida, compras e todo tipo de compulsão. Muitas vezes também não é apenas a compulsão, né? É uma coisa realmente que está inserida ali, né? No dia a dia da pessoa, né? Enfim. Quando o bebê passa desse limite e se torna, por exemplo, um sintoma, né? Um sinal de que algo não vai bem? Primeiro, eu não diria que nunca é somente a compulsão. A compulsão digamos assim, a parte visível do iceberg. Então, assim, tem o iceberg, a gente sabe que 90% está embaixo da água e não é visível. A compulsão é a parte visível do iceberg, é por onde a gente pode entrar e começar a fazer o nosso trabalho. A segunda coisa é que eu acho que para cada forma, para cada pessoa e para cada tipo de consumo, essa é uma resposta que a gente pode dar diferente. Então, para alguns, a percepção de que já teve alguns prejuízos. Você fala assim, não tem a ver com a quantidade que você toma. Ou não é uma mensuração externa, é uma mensuração muito mais interna e subjetiva. Quantos prejuízos eu já tive e quanto isso me afetou? É uma primeira pergunta, né? Isso pode te levar a você pensar que você está tendo um abuso ou já uma dependência do álcool. Lembrando que quanto mais sua relação tá totalmente assim, envolvida com o álcool, com as drogas, menos você tem condição de fazer essa pergunta. O problema é que nós estamos tratando de algo que é paradoxal. Quanto mais você estiver consumido pela droga e consumindo a droga, mais difícil é você se perguntar quais prejuízos eu estou tendo. Isso que é paradoxal, porque a pessoa ela não consegue mais perceber os prejuízos que esse consumo, que essa droga, que o álcool está trazendo para ela, porque ela está tão impregnada no cotidiano, é tão necessário para ela sobreviver, para ela ter algum prazer, e também em função da dependência que ela não percebe que ela está criando, né, que está sendo criada, digamos assim, que ela não tem como questionar. Eu diria, a primeira coisa é prejuízos, que a pessoa pode perceber, né? Prejuízos na sua vida, financeiros, na relação com as pessoas, no trabalho, perdas de amigos, perda de dinheiro, perda inclusive com os familiares, toda essa forma, bater o carro, os filhos começarem a reclamar, não ir no trabalho, que é uma coisa que acontece com frequência também, né? Nos jovens, relacionamentos abusivos, que o próprio consumo de drogas leva a relacionamentos abusivos, onde a pessoa não consegue dizer não, acaba se envolvendo com pessoas que não queria se envolver, se sente um pouco extorquido, faz sexo sem saber com quem está fazendo. Todo tipo de... É bom a gente poder descrever. Eu estou descrevendo alguns prejuízos, mas eu tenho certeza que tem muitos mais que nesse momento eu não estou conseguindo te dizer. Às vezes não é um prejuízo objetivo, mas é um prejuízo subjetivo. Eu não estou gostando de mim desse jeito. Você trouxe aí os resultados, né, do consumo do álcool, né? Mas o consumo, ele também talvez maqueie o que nos leva a beber, né? Por exemplo, será que é a timidez? Será que é essa ansiedade que você disse? Enfim, como a gente identifica? O que nos leva a beber, eu acho que é uma pergunta bem complexa. Porque primeiro a gente tem uma sociedade muito organizada no consumo da bebida. Então a gente é levado a beber, porque a propaganda te fala, tem uma cerveja na mão, você vai ficar feliz da vida, né? Então é bem complexo. Do lado psicológico, a timidez,
a fobia social, a dificuldade de se relacionar, todo esse tipo de situação que o álcool desinibe. Claro, tem muita gente, e é inegável, né? Muita gente diz que não consegue Muita gente. fazer amizade sem a bebida, né? Especialmente os mais jovens não conseguem ter um encontro, um date ali, sem tomar alguma coisa. E realmente parece, assim, impossível de acontecer para essas pessoas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas também tem pessoas que têm uma perturbação um pouco diferente. Não é só a inibição, ou a vergonha, ou o medo. Alguns têm algumas coisas um pouco mais psicóticas, que o álcool e as drogas também, aparentemente, num primeiro momento, parecem que dão uma acalmada. E em sentimentos fortes de perseguição, num sentimento horroroso de vazio, que também o álcool e as drogas podem vir. A gente vê, por exemplo, quando você faz... É comum na cirurgia bariátrica, não é incomum, que você passe da compulsão para a comida para a compulsão para o álcool. Porque o álcool cabe mais do que... O problema é o mesmo, a compulsão é a tentativa de lidar com essa coisa, que pode ser o vazio, que pode ser um sentimento de perseguição, que tem uma estruturação um pouco mais psicótica do que apenas a timidez. Que também não é um apenas, né? Vou deixar claro, a timidez também é um tema forte. Algumas pessoas têm muita dificuldade de ter prazer na vida. E não tem sentido na vida, e não encontram muitas coisas interessantes para fazer. E a bebida vai afunilando isso, porque vai ficando tudo ligado à bebida, ou à droga, ou à comida, ou à compra, ou a procedimentos estéticos. Vai havendo um estreitamento muito grande da vida, quando ela encontra uma substância que... Eu não vou dizer que dá sentido à vida, mas que maqueia a falta de sentido na vida. Então, essa é uma relação muito perigosa, sabe? As pessoas relatam também uma culpa depois de beber muito, ali no dia seguinte, né? A que você associa isso? Onde há culpa, há agressão, há violência. Primeiro que elas sabem que elas se agrediram. Foi além, sabe? É um tapa a mais. Uma exposição a mais. Então eu acho que, até porque algumas vezes há agressões ao outro também, mas nunca deixa de ser uma agressão a si mesmo, uma traição a si mesmo. Agressões verbais, Sim. o tom de voz, né? Disso. E há muita briga também, né? Há crimes favorecidos pela bebida, as pessoas estão mais impulsivas, elas brigam no bar, elas se matam, todo tipo de situação, das mais, digamos, menos ruins, assim, até as muito mais graves. Muitas impulsionadas pela bebida, porque a bebida causa uma desinibição inicial, ela dá uma impulsividade maior e as pessoas fazem coisas que elas não fariam se elas estivessem sóbrias. E a substituição do álcool por outras substâncias aí que alteram a consciência, né? Muita gente para de beber, mas consome maconha, produtos feitos de THC, cogumelos, enfim, o que isso indica, né? O que esse interesse indica? Olha, primeiro eu acho que muitas pessoas estão preocupadas com o prejuízo orgânico, físico, então elas procuram substâncias que elas acham que vão ser menos prejudiciais à saúde e que vão causar menos dependência também. Então, nesse sentido, eu acho que até é positivo essa substituição, né? Mas eu acho que se você quiser mesmo substituir, se você percebe que tem ali alguma coisa, um papel que o álcool ou que o consumo de drogas está fazendo na sua vida, um papel que é necessário, mas que não está sendo bom para você, o melhor é fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico. Agora, no sentido recreativo, porque vamos separar, né? Tem uma substituição que equivale a um tratamento e que não é um tratamento, então o melhor é fazer um tratamento. Então eu paro de beber, começo a usar maconha para ver se eu fico mais calmo, mas você está tentando ainda tratar alguma coisa que você não sabe bem o que é melhor fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico.
E tem a substituição recreativa. A substituição recreativa, eu acho ela interessante, desde que você tenha controle sobre ela e que ela não se torne novamente uma forma de compulsão, porque eu não acredito que consumir a maconha demais, ou psicodélicos demais, ou cogumelos demais, seja muito bom. Assim, faça muito bem à saúde. Mas eu vejo como uma tentativa de minorar os aspectos maléficos do álcool. Ótimo, porque as pessoas, é inegável, né? As pessoas buscam isso desde que o mundo é mundo também, não dá pra gente... Não existe sociedade sem droga, né? Então, não vamos nos enganar que as pessoas não vão usar drogas. A lei seca não serviu para nada, aumentou ainda mais o consumo. As proibições não são boas. Os índices que a gente tem é que quando um país que passa a ter uma descriminalização, por exemplo, da maconha, os estados agora do Colorado, nos Estados Unidos, diminui inclusive o consumo, porque ele deixou de ser proibido. Então, acho que tem situações em que é importante você pensar no consumo recreativo, ele vai existir, e qual a melhor forma consciente de fazer isso. Luciana, você tem aí uma pesquisa extensa, e você falou um pouco aí, sobre compulsão alimentar, né? Só queria, para finalizar, saber onde esses hábitos, né, que são associados ao excesso, né, ou da bebida, ou da comida, eles se encontram. Olha, como eu disse, né, anteriormente, algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica diminuem a ingestão de comida e aumentam a de álcool, ou compulsões com compras, com sexo. Eu acho que se encontra na compulsão. A estrutura da compulsão que é a questão aí, né? O impulso que não pode ser segurado, que vem já de um lugar onde existe alguma incompreensão de como a gente funciona, de quais são os nossos sentimentos, como que a gente é afetado. Também é muito ligado à compulsão, à proibição e à privação, principalmente no caso da comida, onde existe uma história de dieta, existe uma história de compulsão alimentar. Essa é a verdade. Não existe um excesso de comida. E aqui eu não estou usando a compulsão como uma estrutura diagnóstica. Eu estou usando como esses episódios em que a gente abusa da comida, que a gente come muito além da nossa fome, né? Então, onde houver privação, vai haver abuso de alimento, principalmente dos alimentos que foram proibidos ou restringidos. Então, acho que toda essa dinâmica de proibição é que acaba também reforçando a compulsão. No caso da bebida, toda vez que alguém de fora fala para o sujeito, você está bebendo, eu não quero que você beba, a reação é negativa. A reação é beber mais para afirmar a autonomia. Essa é uma dificuldade das famílias e que acaba entrando nas questões de codependência, porque você não pode ir lá para controlar o outro. Toda vez que existe esse controle externo, a pessoa grita dizendo, eu tenho autonomia de me matar, eu tenho autonomia sobre mim, ninguém vai mandar em mim. Então, eu também acho que nessa situação de controle, porque são sintomas dos descontroles, são pessoas que não conseguem mais ter uma autorregulação, né? Nós estamos falando da compulsão de forma geral, é a perda dessa autorregulação. A retomada do poder sobre si mesmo, ela é longa, ela é difícil, ela vai enfrentar questões inconscientes, vai enfrentar questões físicas e biológicas também, isso é importante dizer, é um tratamento complexo, multidisciplinar em geral, mas tem que ter como centro que quando a gente tentar ajudar alguém ou falar você está compulsivo, é muito mais dizer sobre como isso me afeta do que dizer para o outro o que ele deve fazer. Então, nas famílias, eu acho muito importante. Olha, eu não quero te dizer se você está bebendo muito ou pouco, mas eu estou ficando com medo, eu estou incomodado, isso está me fazendo sofrer, eu preciso de ajuda. Ir por um outro caminho que não reforce a compulsão alheia. Muito bom, Luciana, muito obrigada pela conversa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como o jornalista Maurício Sticer, coautor da biografia de Gilberto Braga, com o psicanalista Lucas Bulamá sobre ciúmes e com Márcio Atala sobre construir hábitos saudáveis. Nas principais plataformas de áudio do país, como o Deezer e o Spotify e o Apple Podcast, você escuta os episódios do podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.